Boa noite, boa noite, família do Jejum Magnético. Sejam bem-vindos a essa live de abertura do desafio do grupo 26º Desafio do Jejum Magnético. Vamos que vamos, pessoal! E vamos começar essa live com tudo hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. E quem estiver assistindo a gravação também, vai ser muito bom, maravilha. Hoje falaremos sobre jejum intermitente, falaremos também sobre dieta low carb, falaremos também sobre o desafio dos 21 dias do jejum magnético. Então vamos que vamos. Então vamos seguindo nessa toada, porque esse é o 26º, já vamos no 26º desafio. Opa, bom demais. Então vamos que vamos. Vamos falar sobre as causas mais comuns de obesidade, né? Lembrando o seguinte, né? Eu quero falar de uma coisa muito importante, estatística, que é o seguinte: de acordo com o Ministério da Saúde, 2015, 53% dos brasileiros estão acima do peso, ou seja, mais da metade da população, e desses 18,9% são obesos. Então isso é calculado no índice de massa corporal, né? O Brasil está em terceiro lugar no ranking de obesidade em comparação a outros países emergentes considerados subdesenvolvidos. Então olha que importante. Boa noite, a Thaís também, muito bom. Então é importante entender por que tem esses fatores, por que a obesidade hoje é um problema de saúde pública, né? Alimentação equivocada e vida sedentária. Então isso é muito importante, vamos frisar muito nesse grupo do jejum magnético, que um dos grandes problemas é o excesso de alimentos processados e ultraprocessados, né? Então, claro, com a comodidade fica mais fácil a gente ir no supermercado, comprar alimentos industrializados. Então isso realmente é mais fácil, é mais cômodo, bota no micro-ondas. Só que nós estamos pagando um preço muito caro por isso, né? Da comodidade, que é justamente a obesidade, a inflamação, a oxidação. Eu tenho também um programa Saúde Integral Magnético, que são 36 aulas ao vivo, e as gravações, e falo que as causas das doenças crônicas são oxidação, inflamação, toda essa parte que realmente os alimentos processados estão prejudicando a saúde das pessoas. Então é muito importante entender isso, né? Que nós estamos vivendo numa sociedade doente, onde as pessoas estão com sobrepeso. Então é muito importante a gente entender isso, quais são as causas. Outras causas, né? É a vida sedentária. Então, claro, a alimentação errada, com alimentos processados, ultraprocessados, né? O excesso de carboidratos. Então, antigamente poderia se pensar assim, aquele que se alimenta mal é o raquítico, né? Agora não, o grande problema está sendo o excesso de carboidratos. Então, vamos imaginar o seguinte, né? Se a gente pegar 50 anos atrás, a gente imaginava assim: quem que é a pessoa problemática? É o raquítico, aquela pessoa que está desnutrida. Hoje as pessoas estão obesas e desnutridas. Então é muito importante entender isso, que mudou muito a nossa alimentação e o excesso de carboidratos processados e ultraprocessados. Outra coisa que favorece o ganho de peso, a obesidade, são as emoções negativas. Padrões de pensamentos, então vamos abordar tudo isso no desafio dos 21 dias. Fatores genéticos, claro, ver a sua história, tem diabetes, tem pressão alta na família, tem problema cardíaco, mas os fatores epigenéticos são mais importantes, que são os nossos hábitos, são preponderantes, inclusive, acima da nossa genética. Boa noite, Quirando, boa noite, Márcia, todo mundo que está entrando aí. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a essa live de abertura do grupo. E aí, quem está assistindo a gravação, né, depois vai poder rever essa live.
Então, de acordo com as pesquisas do Ministério da Saúde de 2015, isso em 2015, agora já deve estar muito pior isso. 53,8% dos brasileiros estão acima do peso. Então, isso aí foi calculado numa coisa muito básica, né? Índice de massa corporal acima de 25. E obesos, índice de massa por 18%, acima de 30%. Então, o brasileiro está em terceiro lugar no ranking de obesidade em comparação a outros países emergentes considerados subdesenvolvidos. Então, isso é muito bacana. E agora a gente tem que ver o seguinte, como a gente vai melhorar isso? Né? Porque hoje deve estar muito pior esse percentual. Então, claro, uma das soluções é o jejum. Eu sou adepto do jejum já há mais de 20 anos. Pratico jejum prolongado, inclusive faço meus retiros na montanha de Condor Blanco, faço o que eles conhecem como retiros de busca de visão, 4 dias, 7 dias de jejum, pelo menos uma vez por ano, a cada 2 anos faço um processo assim. Mas sou praticante de jejum já há muito tempo. E o meu interesse pelo jejum intermitente foi na pandemia, porque eu já praticava jejum prolongado há muito tempo. E na pandemia, quando teve o lockdown, as academias fecharam, eu e minha esposa falando, e agora, o que nós vamos fazer? Aí foi que nós pegamos firmes no jejum intermitente e fazendo 14, 16 horas por dia, mantivemos a forma, fazia, claro, exercícios sem estar na academia, né? Mas isso tudo se motivou muito durante a pandemia. E algo muito importante, eu fiz os meus exames no começo de 2020, no começo de 2021, depois de 2022, e todos os meus marcadores de exames melhoraram. Então, o jejum intermitente realmente ele é fantástico nesse processo. E claro, tem que estar conciliado com a reeducação alimentar. Hoje eu vou explicar por quê, como fazer da maneira correta. A suplementação ajuda muito também, então eu sempre tomo suplementos, bom, enfim, né? Ômega 3, magnésio, tem muitos suplementos aí que uso antioxidantes. Atividade física, claro, bom sono, fundamental também. Então, o segredo aí da saúde, boa alimentação, bom sono, atividade física, intestino funcionando bem, fazendo jejum, suplementação, tudo isso vai ajudando. Quem quiser, coloca aí no chat a cidade de onde está falando. E se tiver perguntas, pode fazer. Eu queria falar ali dos tipos de jejum. Jejum completo é quando a gente faz 24 horas de jejum, tá? Jejum intermitente. Jejum intermitente é quando tem um período do dia de jejum e um período que pode se alimentar. É o que nós faremos nos 21 dias aí do grupo. Então, por exemplo, o protocolo clássico 16/8, eu posso me alimentar, eu faço jejum 16 horas e posso me alimentar 8 horas. Normalmente eu faço esse. Então, das 20 horas até o meio-dia do dia seguinte, eu fico de jejum. Então, inclui o período da noite. E me alimento no meio-dia até as 20 horas. Então, agora, por exemplo, já fechei minha janela de alimentação. Então, quanto mais cedo fechar a janela de alimentação, melhor. Então, esse é o jejum intermitente. Tem o que nós chamamos de horário de jejum e janela de alimentação é o espaço onde pode se alimentar. E o jejum modificado é um tipo de jejum que considera quase os mesmos benefícios do jejum completo, só porque pode consumir 500 calorias durante o dia. Então, o máximo é 500 calorias. Mas aí, claro, tem que estar muito controlado. E tem um pessoal que faz o modelo 5x2, que é 2 dias por semana livre e 5 dias de jejum. Isso aí também é bem interessante. Vamos ver aqui, Itapema, Uquiranda, coisa boa, Belém do Pará, Andréia, BH, Thaís, muito bom. Vamos, esse aqui é o Prêmio Nobel da Medicina, o Oshinori Ozumi. Então, primeiro, né, para aqueles ainda que tem mitos com relação ao jejum, não vai faltar aqueles que vão falar assim, será que não vai passar mal, não sei o quê. Gente, isso aqui é Prêmio Nobel da Medicina, 2016. Oshinori Ozumi comprovou que em laboratório que as células, quando estão com uma restrição calórica alimentar, elas começam a ter uma autofagia. O que é isso? Elas começam a consumir células de mau funcionamento do organismo. Olha que coisa impressionante. Bom, mas não precisa, porque é a ciência. Mas, gente, os mestres já praticavam jejum. Jesus,
Buda, todos os mestres, Gandhi, enfim, né? Todas as tradições praticam jejum. Então, se fosse uma coisa que não fosse bom para a saúde, os mestres não fariam. Né? Rio Negrinho, a Márcia, muito legal, Santa Catarina. Então é isso aí. Então o jejum intermitente, o clássico é esse aqui, ó. Então vamos ver. Esse aqui é o protocolo 16 por 8, né? Então vamos imaginar o seguinte: entre meio-dia e 8 da noite, eu posso consumir, aí que eu vou bater muito na tecla no grupo. Comer comida de verdade. Não é para ficar comendo bolachinha, biscoitinho, nada disso. É para comer comida de verdade. É abacate, verduras. Aí, dependendo da sua alimentação, come carne, come peixe, ou é vegetariano. Aí come queijo, enfim, né? Bastante frutas. No jejum, né? Pode tomar o café preto, pode tomar o chimarrão, tudo sem açúcar, tá? Tá ali, ó, no milk, no sugar, sem leite, sem açúcar. Bastante água, né? Então, água, com gás, sem gás. Café preto pode, chimarrão pode também, sem açúcar. Tererê, né? Então, tudo isso aí é permitido. E claro, não ficar tomando café à noite, porque senão vai atrapalhar o sono. Então, à noite também água, chazinho. Eu gosto de tomar chá de camomila, chá de erva doce, tudo sem açúcar, né? Chá de Marcela, chá de. Que mais? Cavalinha já falei, né? Diurético. Hoje eu tomei chá de alecrim. Todo dia eu faço 1 litro de chá e tomo no meu chimarrão. Hoje eu tomei chá de alecrim, né? Tá aqui a garrafa do chá de alecrim. Onde foi chá de cavalinha, e cada dia eu vou fazendo um chá. Na segunda foi chá verde. Então, o que não quebra o jejum? Água, café, chá sem açúcar, chimarrão, tererê, águas saborizadas. Tipo assim, você pode botar ali umas folhinhas de hortelã, umas gotinhas de limão, tudo isso aí não tem problema, né? Pode botar até canela, pode botar o açafrão, tudo isso não quebra jejum, tá? Então, sem problemas de fazer isso. Então, esse é o jejum calórico. E é uma das coisas que para mim funciona muito. Quando eu tomo água, seja morna, de manhã, com umas gotinhas de limão, não tem nada, fico sem fome até o almoço e faço um chimarrão. Tem que olhar, né, quem toma chimarrão, se a erva não tem açúcar, né? Tem ervas que tem açúcar. Olha aqui, o jejum controlado pelo tempo previne o envelhecimento e a deterioração mitocondrial. Sabe o que fizeram? Claro que isso aqui não dá para fazer um trabalho em seres humanos, mas com ratinhos em laboratório, fizeram 2 grupos. Um grupo que se alimentava mais e outro que tinha mais restrição alimentar. E aquele grupo dos ratinhos que tinha restrição alimentar viveram mais que os que comiam à vontade. Também pode promover longevidade das mitocôndrias, eliminando a produção de espécies reativas de oxigênio, que são os radicais livres, né? E organelas disfuncionais. Olha como o jejum é interessante. Pode ser 1 litro de chá? Pode, Andréia. Pode sim. Eu faço 1 litro de chá, 1 litro de água. Por exemplo, eu de manhã faço essa garrafa térmica de chá, tomo com chimarrão, né? Cada dia eu escolho um chá, como eu falei, segunda fiz chá verde, ontem fiz cavalinho, hoje alecrim, amanhã eu vou fazer outro, hibisco talvez, ou espinheira santa, vai depender do seu objetivo. Eu vou passar depois para o grupo uma live sobre os tipos de chás, né? Macela, enfim, né? O chá ajuda muito no detox aí desse período, tá? Eu recomendo alternar o chá, né? Para não ficar só tomando o mesmo tipo de chá, né? Porque também o excesso de um só tipo de chá, lembrando que todo chá também não deixa de ser um medicamento, né? Então a gente tem que cuidar. Os benefícios do jejum intermitente. Então, grupo dos 21 dias, o protocolo de jejum. Então, toda semana eu vou colocar o protocolo, amanhã eu já vou botar o protocolo da primeira semana. O primeiro jejum vai ser de 14 horas, então quem começar o jejum agora pode ir até às 10 horas da manhã do dia seguinte, tá? Depois do grupo eu já vou colocar aí, depois da live. E pra gente, todos os dias eu vou colocar áudios no grupo, tirar as dúvidas. O grupo fica aberto das 10 da manhã às 10 da noite para compartilhar e fazer perguntas, tá? Orientações iniciais. Os tipos de jejum, né? Tem jejum que nós chamamos metabólico e o calórico. Então, nós vamos fazer o jejum calórico, que aí a gente restringe as calorias durante o processo de jejum, né? Então, é restringido as calorias. Os horários. Então, como eu falei, vai ter um horário de jejum, quando vocês veem, horário de jejum 14 horas, por exemplo.
Então vamos imaginar que a gente sempre vai começar o jejum à noite, para aproveitar os horários de sono. Então, normalmente a gente começa ou 20 horas, ou 19, ou 18 horas, tá? Então, vamos começar com o jejum de 14 horas. Então, até amanhã às 10 da manhã. Ou, claro, se você quiser começar às 9, pode ir até às 11, não tem problema, tá? Esse é o tempo mínimo, você pode fazer mais, inclusive, que isso, não tem problema, tá? E a janela de alimentação, o horário que pode se alimentar. Primeira dica, antes de quebrar o jejum, uns 15 minutinhos antes, tomar o shot, anota aí, shot, água morna, um limão, 20 gotinhas de própolis e açafrão, 3 pitadas de açafrão. Boa noite, Fernanda. Tá chegando a Fernanda aí também. Né? Tá dirigindo. Dirige bem aí. Não fica anotando nada, não. Fica dirigindo. Então, 15 minutos. Vamos imaginar assim, ó. Eu vou quebrar o jejum às 10 da manhã. Então, 15 para as 10, eu vou tomar água com limão, né? Água morna, limão, 20 gotinhas de própolis e 3 pitadinhas de açafrão. Tá? Isso é uma coisa. Então, segunda dica. Como é que eu quebro o jejum? Com gordura ou proteína. Não quebre com carboidrato. Não vai quebrar com pão, nem com macarrão, nem com biscoito, nada disso. Melhores maneiras de quebrar o jejum. Nozes, castanha, amêndoas, abacate, né? Pode ser um suplemento, glutamina, creatina, whey protein, uma proteína, né? Se você é vegetariano, proteína vegetal, se não pode ser carne, frango, peixe, enfim, né? Mas não quebrar com carboidrato para não dar um pico glicêmico. Isso é muito importante, essa dica, tá? Eu tomo bastante de louro e funcho. Legal, Quirando, muito bom. Bom demais chá de louro e funcho. O que pode consumir durante o jejum, né? Água, café preto sem açúcar, com gás sem gás, café preto sem açúcar, chimarrão, chás, né? E o que acontece? Autofagia. Benefícios do jejum. Então vamos lá. Emagrecimento, claro que sim, emagrece, isso aí não tem dúvida, né? Isso aí não tem dúvida. Se a pessoa fizer certinho, ela vai emagrecer, vai ter um resultado muito interessante para o emagrecimento. O jejum, o que mais me surpreende do jejum é que ele é anti-inflamatório. As pessoas hoje estão muito inflamadas. Quando a gente faz o exame de sangue, o PCR ultrassensível dá alterado, é porque a pessoa está inflamada. O PCR ultrassensível tem que estar abaixo de 1. Quando ele dá acima de 1 é porque a pessoa está inflamada. O que a gente mais viu agora na pandemia foi as pessoas inflamadas. Por isso que alterou muito a imunidade das pessoas. E o jejum é anti-inflamatório. Outro motivo do que as pessoas estão inflamadas é o excesso de óleos vegetais. Então, isso é muito importante que eu vou falar. O excesso de óleos vegetais. A proporção que a gente deveria ter de ômega 3 para ômega 6 deveria ser de 1 para ômega 3 para 2 ou 3 de ômega 6. Hoje a proporção está 20 por 1, porque o excesso de óleos vegetais. Tudo tem óleos vegetais. Qualquer bolachinha, qualquer coisa de pacotinho tem óleos vegetais. E é muito transgênico, é óleo de soja, é óleo de milho. A maioria do Brasil isso é tudo transgênico. Então, se me perguntar o que é melhor para cozinhar, é óleo de coco, é banha de porco, é azeite de oliva e azeite de abacate. São as melhores formas de cozimento do alimento. Ah, porque eu li que o óleo de coco tem muita gordura saturada, é gordura boa. E outra coisa, ele não se altera com a temperatura. O problema, gente, são a gordura hidrogenada, né, que tem na margarina, por exemplo, que tem no sorvete, e a gordura saturada, que ela fica com o aquecimento dos óleos, né, da fritura. Esse é o problema. Então, os óleos vegetais, eles têm um ponto de saturação muito mais sensível do que essas gorduras que eu falei para vocês, tá? Então, se for me perguntar quais as melhores formas de cozimento, óleo de coco, banha de porco, azeite de oliva e azeite de abacate, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá.
Outra dica que eu quero dar para vocês é sobre o vinagre de maçã. O vinagre de maçã, ele é fundamental no processo de emagrecimento e detox. Então, uns 15 minutinhos antes de... bom, vamos imaginar assim, eu vou quebrar o jejum. Primeiro eu faço o shot. Água morna, limão, 20 gotinhas de própolis e açafrão. Depois de uns 5, 10 minutinhos, eu posso tomar o vinagre de maçã. O vinagre de maçã é uma colher de sopa em um copo d'água. Ele limpa o fígado, baixa a glicemia para quem tem diabetes, para quem tem problema de fígado, né? O problema da resistência insulínica. Bom, o fígado tem a maçã tem uma série de benefícios, né? O ácido málico dissolve pedra na vesícula, enfim, tem uma série de benefícios o vinagre de maçã. E aí, se alimentar, a primeira refeição, proteína ou gordura, né? Outro benefício, então, a autofagia, né? Já falei que é aquela capacidade do nosso organismo de consumir células de mau funcionamento durante o período de jejum e reduzir a resistência insulínica. Então, para quem tem diabetes ou pré-diabetes, é muito interessante fazer jejum. Agora, o que sim eu quero falar para quem tem pré-diabetes e diabetes é que o emagrecimento dessas pessoas é mais lento do que aquela pessoa que não tem pré-diabetes ou diabetes. Por quê? Porque a resistência insulínica tem que ser quebrada, né? Então, ele vai ter que passar por uma mudança dessa memória celular, tá? Então, tem que ter paciência quem tem diabetes ou pré-diabetes, tá? Às vezes fica comparando que um lá perdeu 5 quilos e eu só perdi 2, né? Mas é claro que tem que vencer essa resistência insulínica. Vamos lá, ação. Por que o jejum emagrece? Porque a partir de 10 horas de jejum, acabou o carboidrato, acabou o glicogênio, ele vai quebrar a gordura para liberar os ácidos graxos livres, para formar os corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos vão dar energia para o cérebro e para o músculo, e ele vai tem o fator neutrófico cerebral. Então ele é ótimo para o cérebro. Então, as pessoas que pensam, eu vou ficar, não vou conseguir trabalhar. Não, as pessoas de jejum conseguem trabalhar muito mais até, porque fica o cérebro mais ativo devido aos corpos cetônicos, tá? Então é muito interessante essa parte aí dos corpos cetônicos, que o jejum, a gordura, gente. E a grande dúvida é, mas o jejum não vai perder massa magra? Não, porque ele vai quebrar a gordura, ele não vai quebrar o músculo, ele vai quebrar a gordura, tá? Isso é muito importante. Melhora a microbiota intestinal, melhora a circulação sanguínea, redução da gordura. A gordura não é só... Tem a gordura abdominal, mas tem a gordura visceral, que é aquela que fica entre os músculos, entre os órgãos, que não aparece, e essa aí é a mais perigosa de todos. Então o jejum ajuda a reduzir essa gordura também, e resistência ao estresse. Agora, se você puder fazer uma atividade física leve durante o jejum, melhor ainda, tipo uma caminhada, uma bicicleta, porque vai acelerar esse processo. O que não é recomendado é você malhar pesado, musculação em jejum. Por exemplo, eu acabei de vir da academia agora, mas eu fiz na minha janela de alimentação. Eu fui para a academia antes, comi uma banana antes de ir para a academia, fiz o exercício, voltei, tomei whey protein, comi mamão, comi abacate, pronto, fechei minha janela. Então isso aí é muito indicado. Agora já estou de jejum intermitente até amanhã ao meio-dia. Benefício: metabolismo da célula, melhor ação da insulina, olha aí para quem tem pré-diabetes, resistência insulínica. Hoje, inclusive, até Alzheimer, né, estão chamando de diabetes tipo 3, porque o excesso de açúcar também dá mais depressão, dá mais problemas neurológicos. A estabilidade do DNA, a sobrevida da célula, tudo isso é favorecida com o jejum. Sempre tomar o vinagre de maçã assim como shot? Sim, eu recomendo. Não é obrigatório, tá, André? Mas é muito recomendado. Você vai ver que vai potencializar o jejum. A Thaís Linhares falou aqui, eu faço suplementação de cúrcuma em cápsula. Claê, pode ser também. A cúrcuma do Terra tem algum tipo de... Faço shot com ou sem açúcar? Sem açúcar, né? Comprei leite de coco em pó, glutamina e creatina. Ótimo, muito bom. Chia e chá de erva doce. Tá.
Limão ajuda a queimar gorduras e emagrecer? Não, Mariana, o limão ele ajuda a desintoxicar o organismo, tá? Ele é um detox para o organismo. O que acontece com o limão, quando eu tomo limão? Primeiro, eu sinto que ele é diurético, ele me ajuda na eliminação, né? E também ele dá saciedade, eu fico sem fome quando eu tomo, por exemplo, um shot. Às vezes eu tomo à noite ou de manhã, isso pode, tá? Não é uma limonada, é um pouquinho de água com umas gotinhas de limão. Até, por exemplo, você pode botar na água umas gotinhas de limão. Então, esse limão, ele me dá saciedade, então eu como se perdesse a fome, tá? Mas o jejum que ajuda a emagrecer. Isso é muito importante deixar claro, né? Vamos aos outros benefícios. Benefícios para o cérebro. Neuroproteção, porque ele é anti-inflamatório, diminui a inflamação, diminui a desmielinização. Quem tem esclerose múltipla, o jejum é muito protetor. Melhora a bioplasticidade cerebral, então prevenção de Alzheimer, Parkinson. Se você tem histórico na família de tudo isso aí, de degeneração, de memória, de esquecimento, então o jejum ele é neuroprotetor. Então, muito importante entender isso também, tá? Qual que é o grande problema, gente? Excesso de açúcar. E o que é o açúcar? Não é só o açúcar branco. Pão é açúcar, macarrão é açúcar, tudo isso, além de... O glúten é inflamatório, né? Quem tem tireoidite Hashimoto, quem tem doença autoimune, tem que tirar o glúten da sua alimentação. Então, isso é muito importante também saber substituir. Doenças cardiovasculares, benefício do jejum, diminui a pressão arterial. Então, já vi pessoas retirar a medicação só fazendo jejum intermitente, claro, isso sempre com acompanhamento médico. Diminui a insulina, diminui o triglicerídeo, olha só, melhora o HDL, que é o colesterol bom, diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Eu fiz esse exame, eu fiz antes que eu comecei o processo de jejum e agora vou acompanhando a cada 6 meses os meus marcadores. Meu triglicerídeo nunca passa de 100, está sempre lá 70, 60. Meu HDL sempre melhor, está lá para 60, 70, o meu HDL, o meu LDL cada vez menor, então é muito interessante isso no perfil lipídico. Câncer, melhora, prolonga a vida, porque ativa a via catabólica, né? Então, que cataboliza o câncer, inibe a via anabólica, mTOR, colabora com a destruição de células tumorais, porque muito importante que estão pesquisando agora que as células tumorais se alimentam de açúcar. Então, olha só como tudo está envolvido com esse excesso de açúcar dos problemas dos produtos industrializados. E algo muito importante também, que eu quero chamar a atenção, que não é benéfico, são esses sucos de caixinha. Eu vou tomar um suco, então eu vou comprar um suco de caixinha. Isso aí, gente, é uma bomba de insulina também, de frutose, deixa a insulina lá em cima. Então, coma a fruta. Coma a fruta, não precisa tomar suco de laranja. Coma a laranja com a fibra. Come o mamão, come o kiwi, come a pitaia, mas não é para ficar tomando esse suquinho, porque esses sucos, às vezes a pessoa, imagina se um suco de laranja são 4, 5 laranjas, muita frutose de uma vez só. Então é melhor comer 1 ou 2 laranjas com a fibra, porque essa fibra faz com que a insulina vá aumentando aos poucos. Contribui na quimioterapia, tá? Pessoas com quimioterapia podem fazer jejum, desde que tenha supervisão médica. Potencializa a atividade aeróbica, olha só. Também benefícios emocional, mental e espiritual. Então, o jejum tem uma série de benefícios. Vamos ver aqui a pergunta da Márcia. Simulador de caminhada, quanto tempo é o ideal? Olha, Márcia, de uns 30 minutos a 40 já é suficiente, tá? Suco de limão, um copo de água morna, limão pode ser por óleo essencial de limão? Não, aí não recomendo, tá, Thaís? Eu recomendo o limão mesmo, tá? Eu cortei o glúten e a lactose. Perfeito, Mariana. Está me fazendo bem, percebi que emagreci, me sinto leve, tomar com limão todos os dias de manhã. E à noite sinto leve também me faz muito bem. Perfeito, é isso aí. Pequenas mudanças trazem grandes transformações. Às vezes a gente não precisa mudar tudo. Às vezes mudando 1 ou 2 hábitos já ajuda. Por exemplo, eu já não tomo refrigerante há mais de 10 anos. Eu não tomo café com açúcar. Olha,
desde quando eu comecei o jejum em 2020. Nunca mais tomei café com açúcar, nem gosto mais. Antes eu gostava, nem gosto mais. Agora é café preto sem açúcar. Então, quer dizer, pequenas coisas que a gente vai mudando e vai dando certo. Olha os mitos que a gente vai encontrar com relação ao jejum. Se eu não comer a cada 3 horas, eu vou ficar fraco. Não, você vai liberar os corpos cetônicos, vai ficar forte. Não pode fazer exercício físico em jejum? Pode sim, né? Tanto é que ele potencializa. Dá para trabalhar em jejum? Dá, não tem problema. Você não vai ficar irritado? Olha, se ficar com um pouquinho de dor de cabeça nos primeiros dias, outra dica, água com uma pitada de sal marinho, mas tem que ser o sal marinho, não é o sal de cozinha. Aliás, quem ainda usa o sal refinado, troque pelo sal marinho, tá? De preferência sal marinho de Mossoró, que ele tem 80 minerais. E esse não aumenta a pressão. O sal marinho não aumenta a pressão. O que aumenta a pressão é o cloreto de sódio puro, mas sal marinho não aumenta a pressão. Vou perder massa magra? Não, porque a gente quebra os corpos cetônicos, né? Vou ter energia? Vai ter energia dos corpos cetônicos. Será que eu não vou passar mal? É só experimentando, né? Mas se você está bem orientado, não vai passar mal. Quando a pessoa me fala assim, eu tentei fazer jejum e não consegui, é porque ela se alimentou mal na janela de alimentação, tenho quase certeza. Terminou o jejum comendo biscoitinho, água e sal, pãozinho, daí isso aí não adianta. Tem que comer comida de verdade e comer o certo na janela de alimentação, aí o jejum vai ter sucesso. Então vamos lá, um trabalho científico de 8 semanas, fazendo o protocolo 16/8, 16 horas de jejum, 8 horas de janela de alimentação, comprovou que reduziu a massa gorda e teve manutenção da massa magra. Ou seja, tem aqui a publicação do trabalho, né? Posso até enviar para quem tem dúvidas, que não vai perder massa magra ao fazer o jejum intermitente. Esse sal marinho que vende na agropecuária é bom? Olha, eu tenho que ver sempre a marca, tá, Kirando? Não é o sal de vaca, tá? Porque também tem o sal de vaca da agropecuária, é o sal marinho. Eu gosto do sal marinho de Mossoró, mas nem sempre se encontra, né? Eu prefiro aquele mais não tão fininho, né? Às vezes tem um que tá mais grosso até, né? Então, normalmente vem sal marinho, tal, sem adição de iodo, porque o sal já tem iodo, né? Não precisa adicionar iodo. Então, normalmente eu busco nesses casos de produtos naturais. Meu café preto adoro. Tomo sem açúcar. Ótimo, faz tempo que não uso açúcar. Tudo bem, tá. Gosto do mel, prefiro. Perfeito. Sal rosa do Himalaia, tá. Sim, não é o sal de vaca, eu compro o que de sal marinho. Então perfeito, está de sal marinho, tá ok. Muito bom. Então, grupo de jejum, né, pessoal? Então, para quem ainda não está inscrito, como é que funciona? A gente passa um protocolo semanal, o jejum do que, né, quantas horas de jejum cada dia, tá? Todo dia eu passo um áudio de reprogramação emocional. Toda quarta-feira vai ter uma live, então nas próximas 3 quarta-feiras vai ter live exclusiva para o grupo de jejum. Quem não está inscrito, quiser se inscrever, eu acho que aqui todo mundo já está inscrito, mas é R$ 98,00, tá? Quem já está no programa anual do Saúde Integral Magnética já tem o grupo de jejum incluído. Beleza, pessoal? Então, o mais importante para a gente finalizar essa live é para que eu quero estar nesse grupo de jejum magnético. Então, isso é muito importante. Você colocar o seu propósito, para que você quer estar aqui, emagrecer, melhorar a saúde, fazer um detox, ser exemplo para a minha família. Então, quem puder, escreva aqui no chat. Se não, escreva aí no seu caderno, para se comprometer. Porque não adianta, se a gente não tiver um compromisso forte, um propósito forte, capaz de você fazer 3 dias, 4 e querer desistir. E eu respeito muito o processo de cada um, o grupo ele é muito motivador, não é para expor se a pessoa não fez o jejum do dia, é a autorresponsabilidade de cada um, eu não vou ficar pegando o pé, eu parabenizo a todos, feito é melhor que perfeito, um dia para fazer 16, fez 15, tá ótimo, o importante é a constância, tá? Melhorar a saúde, fazer um detox e baixar a barriga inchada. Esse aí, Kiranda, quer dizer o tanquinho, né? Muito bom. É isso aí. Vamos, como é que é? De barriga inchada a tanquinho em 21 dias. É isso mesmo. Muito bom, pessoal. Então,
seria isso, né? Se sente que chegou o chamado para essa transformação, chegou a hora de começar. Essa live vou deixar gravada, vou subir para o YouTube. Então, algumas pessoas vão assistir no dia de amanhã. Até sexta-feira, dia 12, ainda as pessoas poderão entrar no grupo, tá? Depois disso, o grupo fica fechado para pessoas novas, aí só no próximo mês. Quero continuar a desinflamar, me alimentar de verdade, eliminar a barriga e o restante da gordura. Vamos que vamos, Thaís, é isso mesmo. O importante é pensar sempre a longo prazo, né, gente? Emagrece? Claro que emagrece, vai emagrecer 2, 3, 4 quilos, depende de cada um. Mas o mais importante, gente, é a saúde. Eu já estou numa fase de manutenção do peso, vou para academia, faço o jejum intermitente. É importante alternar o tempo de jejum. Um dia faz 14, outro dia faz 18, outro dia faz 16. Não é para fazer sempre o mesmo tempo, porque senão o corpo se acostuma, né? Então a gente tem que dar essa enganadinha no corpo, né? Para que ele não entre numa zona de conforto também. Vou convencer a minha mãe que ela queria. Ótimo! Família fazendo junto é muito mais fácil. Valeu, pessoal! Então seria isso por hoje. Agradeço a participação de todos aí. Muito bom vê-los nessa live aí. E quem aí ainda tiver dúvida, se por acaso alguém aqui não está inscrito, pode falar comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram. Pode encaminhar depois da gravação dessa live para outras pessoas também. O mais importante é eu quero contribuir para a saúde de todos, sabendo que essa ferramenta do jejum tão simples, barata, né, que é só parar de comer, e que pode ajudar muitas pessoas. Inclusive o pessoal me fala assim, olha, o mês que eu fiz jejum intermitente, eu paguei 98 no grupo, mas economizei mais de R$ 200 no supermercado, parei de comprar besteira. Claro, o que você deixa de comer besteira, você já paga o grupo. Saúde e manutenção do hábito do jejum. Valeu, seu Luiz, muito bom. Valeu, pessoal. Então vamos finalizar essa live e quero deixar um abração para todos. Boa noite a todos. É isso mesmo, pessoal. Vamos finalizando essa gravação. Muito bom!